de luz, nascido amor, e nos conduz a paz doce vida divina. Ela pergunta: eu sei que tudo começa com a reforma íntima, mas quando olho para fora, me pergunto como será feita essa mudança de paradigma da sociedade em tão pouco tempo. Afinal, 2057 já está aí. Minha irmã querida, a avaliação não é de pouco tempo. Nós estamos sendo avaliados há muitos séculos. E os nossos espíritos, através da reencarnação, já com conhecimento do próprio mundo espiritual, vieram vestir o corpo físico já para poderem viver um último estágio como trabalhadores da última hora. Na verdade, se nós esperarmos, e assim diz o mundo superior, e as mensagens do Cristo são muito claras, se nós esperarmos que a humanidade acorde, vai levar muitos séculos. E não é possível porque tudo obedece leis divinas. E leis divinas são leis que precisam ser seguidas porque não sofrem a interferência dos seres humanos. Ela determina, como tudo, que é preciso evoluir. As criaturas e os seus mundos. E quando alguém rebeldemente, como acontece com nossa civilização, especialmente com a raça ariana que fazemos parte, resolve simplesmente alcançar os avanços tecnológicos, mas não deseja alcançar também os avanços morais e éticos, é como um pássaro que não pode voar com uma asa, precisa das duas asas. Então, quando recalcitrantemente, insistentemente, insubmissamente, os seres preferem ficar com a tecnologia e com os desvios que são proporcionados por esta tecnologia, é preciso que haja um basta. E a misericórdia divina já disse que o tempo se prolongou, já houve um retardamento daquilo que haveria de ser decidido pela misericórdia do Cristo Jesus, e solicitou, inclusive, um período chamado de período de reabilitação. Mesmo assim, os seres humanos, vendo que os telescópios mostram a imensidão de mundos, mesmo que os aparelhos de comunicação falam com todos os lugares, mesmo que o conhecimento da vivência além das fronteiras da morte permite por diversos ensaios meditar, refletir e usar algo que é fundamental, que chama-se lógica e bom senso. Se perguntarmos para uma criatura que não esteja embriagada pelos momentos atuais que embriaga, que é um momento que ilude, porque a tecnologia leva à ilusão, leva realmente a viver os momentos como se fossem últimos momentos, mas em vez de viver para o lado bom, para o lado dos desvios, da toxicidade espiritual, do orgulho, da vaidade, do egoísmo, das guerras fratricidas, da desunião, do desrespeito aos valores eternos, do desrespeito ao princípio da formação do mundo. Quando a criatura desrespeita os poderes divinos, só há uma maneira para fazer-o compreender: ensiná-lo pela dor. E isso acontece em todos os mundos que evoluem. Vocês têm aí uma história dos exilados de Capela, mas poderíamos falar dos exilados de Sírios, dos exilados de Órion, de tantos outros mundos e de diversos portais. Basta, diz a diretriz divina, e convocou seus ceareiros para trazer de diversas formas possíveis todas as informações e ensinamentos para despertar a criatura. Por último, trouxe um anjo que representa uma figura espiritual fantástica, porque Francisco Cândido Xavier é um nome simples, um nome popular, para um espírito aparentemente com vestimenta pobre.
mais de intensidade de luz imensa, um espírito riquíssimo do ponto de vista espiritual. Esse espírito foi o profeta Daniel. Depois foi João, o evangelista. Teria sido Francisco de Assis, João Hus, Kardec foi. E, novamente, então, vem trazendo um arsenal de informações através da mediunidade, consolando aflitos, trazendo informações científicas, escrevendo cartas, poemas, mensagens científicas, em todos os idiomas, em todos os lugares do mundo. Não é por falta de informação que a criatura humana haverá de perecer. É por falta de lógica. Porque uma criatura humana, com toda a tecnologia que tem, com um binóculo, até um binóculo numa noite estrelada consegue ver Júpiter e Saturno. E se ele vê esses mundos, haverá de perguntar, dentro do bom senso ao seu próprio espírito, uma pergunta só. Mas existem tantos mundos, por que só o meu é habitado? E será que o meu, que não consegue se ajustar socialmente, não vive em paz, vive em guerrilhas, em violências? Será que este é o mundo ideal? Ou é um mundo que inicia o seu processo evolutivo a caminho da luz? Então, a sociedade não vai se modificar por si só. Fenômenos extraordinários, nos instantes chegados, haverão de fazer com que haja separação do joio e do trigo. Os desejosos do bem, não perfeitos, desejosos de praticar o bem, de cumprir as leis e descobrir as verdades, pelo menos espirituais, serão chamados ao mundo de regeneração. E lá ficarão um pequeno tempo, se não aprovarem, serão encaminhados também ao exílio. Agora, os que causam mal, os que dilapidam a alma, os que deturpam as leis, desobedecem, maltratam, matam, estupram, destroem, produzem guerras, mentiras, calúnias, querem apenas o dinheiro, a matéria. Esses estão com seus dias contados. Será preciso um profundo choque para que seus espíritos finalmente, então, despertem. Como despertaram os outros? Os capelinos que aqui chegaram exilados, mais tarde regressaram aos seus mundos, por necessário a dor, para estimular a compreensão do amor. Assim haverá de ser. A sociedade não vai realmente, nesse curto espaço de tempo, vencer. Por isso que a grande parte haverá de ser exilada. Por isso que essas mensagens têm o dom de chamar, dizendo que ainda há tempo para aqueles que desejam remodelar as suas vidas do ponto de vista moral e ético. Não é que vão já remodelar, mas desejosos, se colocam à direita para seguir o caminho da renúncia, do sacrifício, porque não existe vitória sem sacrifício. Não existe vitória sem fé, porque a fé faz com que nós suportamos as dores, compreendendo que elas são necessárias, porque elas redimem, mas dentro de um bom senso. Eu vou sentir a dor, mas vou fazer todo o possível para extirpá-la. Porque Jesus, quando disse a dor vai te visitar, ele não disse, fica com a dor. Ele disse, luta contra a dor. Vence a dor, pelo mérito. E isso é que nós temos que fazer. Então, grande parte será exilada, mas não vai ser por falta de informação. Fazem, na verdade, 3 gerações. Em 1800, que era o século XIX. No século XX, com Francisco Cândido Xavier e tantos outros espíritos. E no século XXI, que as informações vêm em grande quantidade para dizer que há tempo. Agora, quem estiver sentado na cadeira, me perdoe essa frase forte que eu vou dizer, porque eu, como trabalho com os espíritos iluminados, eu me sinto no dever de transmitir a mensagem deles, mas de dizer, eu sou um ser humano que atravesso dificuldades, provas muito sérias. Nós vamos lhe contar nessa confissão, que é um presente que vocês terão através da mediunidade, quantas dificuldades, quantas vezes eu precisei enfrentar as trevas que desafiaram para tentar amedrontar,
para tentar fazer com que, eu vou ficar do lado, aparentemente, do mais forte. Que mais forte? Jamais o espírito mau é forte. Forte é Deus, forte é Jesus. Então, não tenha dúvida, haverá uma mudança crucial da sociedade.